Extraordinário dia a todos! Mestre Naka por aqui. Nesse vídeo vamos falar sobre a eterna discussão sobre quem é mais regular que quem. França ou Inglaterra? O fla-flu da maçonaria. Pois é, irmãos, vamos a esse assunto. Ao contrário do que se fala comumente, a Grande Loja Unida da Inglaterra não é a Grande Loja Mãe e a detentora da regularidade universal. A primeira Grande Loja foi a Grande Loja de Londres, fundada em 1717, e não a Grande Loja Unida da Inglaterra. Essa primeira Grande Loja sofreu oposição e ataques acrimoniosos por parte de muitos franco-maçons que, posteriormente, em 1753, fundaram a sua Grande Loja dos Antigos. Só em 1813, portanto 40 anos depois do estabelecimento definitivo do Grande Oriente da França, em 1773, é que houve entendimento entre as duas grandes lojas inglesas que se fundiram para inaugurar a Grande Loja Unida da Inglaterra. Vamos frisar. O Grande Oriente da França é 40 anos mais antigo que a Grande Loja Unida da Inglaterra. Os fundadores da Grande Loja Mãe de Londres, ou seja, a dos modernos de 1717, eram vistos pelos seus opositores como inválidos maçonicamente. E foram as ideias desses opositores que prevaleceram por ocasião da União de 1813. A primeira Grande Loja de Londres estabelecia uma postura deísta, muito diferente da postura teísta dos uniatas de 1813, bem próxima das ideias retomadas pelo Grande Oriente da França em 1877. Não foi o Grande Oriente da França que quebrou tradições, mas sim a Grande Loja Unida da Inglaterra, que, em 1815, para agradar justamente aqueles que faziam oposição à verdadeira Grande Loja Mãe de Londres na França, a de 1717, modificou o sentido de seu texto constitucional, tornando-o deísta em explicitamente teísta e dogmático. O que o Grande Oriente da França fez em 1877 foi simplesmente voltar às origens de 1717 e deixar a cada franco-maçom a sua liberdade absoluta de consciência, sem impor crenças nem ideias religiosas. Quanto à regularidade, esse é um dos conceitos mais mal compreendidos que existem entre os franco-maçons, mesmo entre os que se julgam estudiosos no assunto. Loja maçônica regular é uma loja que foi fundada por no mínimo 3 mestres maçons, sendo todos eles oriundos de lojas igualmente regulares e que funcionam seguindo alguns princípios básicos. Quais princípios básicos da maçonaria? A obrigação de cada franco-maçom de professar a religião universal, em que estão concordes todos os homens de bem. Não existem na ordem diferenças de nascimento, raça, cor, nacionalidade, credo religioso ou político. Cada franco-maçom torna-se membro de uma fraternidade universal, com direito de visitar outras lojas. Para ser iniciado é necessário ser livre e de bons costumes. Todos os franco-maçons, de acordo com seus graus, são iguais em loja. A obrigatoriedade de solucionar todas as divergências entre os franco-maçons dentro da fraternidade. Os mandamentos de concórdia, amor fraternal e tolerância. Proibição de levar para a ordem discussões sobre religião, sectarismo e política partidária. O sigilo. O direito de colaborar no governo da loja e da própria franco-maçonaria como um todo. Esses princípios foram expostos por Findel e resumem, admiravelmente bem, o espírito maçônico. O franco-maçom iniciado em uma loja fundada por, no mínimo, 3 mestres maçons que funciona dentro desses princípios e em cuja iniciação estavam reunidos pelo menos 3 mestres e na qual foram transmitidos os elementos essenciais do rito de iniciação, é um franco-maçom regular, ou seja, iniciaticamente é franco-maçom, ainda que sua loja não esteja filiada a nenhuma organização maçônica, federação, confederação, ou que esteja filiada a uma organização maçônica,
com pouco ou nenhum reconhecimento ou tratado de amizade. Antes de 1717 não existiam grandes lojas. Não existia sistema obediencial. Não existiam tratados de reconhecimento ou de amizade. Existiam apenas lojas livres e maçons livres, sem uniformidade, que se guiavam por princípios gerais e transmitiam elementos simbólicos nas iniciações e nos ritos que executavam. Eram eles irregulares? Ou a iniciação transmitida naqueles tempos era inválida? Se eram, então, tudo o que chegou até nós é também irregular e inválido, tendo em vista que deles recebemos a transmissão iniciática. Diferente é o conceito de regularidade de reconhecimento. O reconhecimento é um ato de vontade entre uma loja e uma organização maçônica que, baseados em termos previamente acordados, reconhecem-se e passam a trabalhar em conjunto. Também é o ato entre organizações maçônicas que, não interferindo no trabalho uma das outras, relacionam-se amigavelmente e reconhecem mutuamente as lojas filiadas às mesmas. O reconhecimento se dá entre grupos mais ou menos grandes de organizações e estabelece uma rede de contatos e de relacionamentos, bem como de visitação mútua entre os membros participantes. Há imensa confusão entre esses dois conceitos. É muito comum que se ouça que um determinado indivíduo não é maçom porque foi iniciado em uma loja irregular. Tais afirmações são, para dizer pouco, levianas. Para se dizer se uma loja é regular ou irregular, é preciso avaliar toda uma série de elementos de caráter iniciático, como a fundação da loja, a cadeia de iniciação de onde provém os ensinamentos, e não simplesmente olhar para ver se há um papel registrado de reconhecimento nas organizações maçônicas majoritárias. Devemos também analisar se ela segue os pontos de regularidades os quais ela escolheu seguir, assim como seu estatuto interno e o landmark adotado. Na próxima aula falaremos outros assuntos importantes a todo maçom que tem sede de aprendizado. Ficamos por aqui, até lá e façam todos um extraordinário dia.